Hablas tu Viva de Brasil. Yo voy a hablar sobre el sistema de deporte paralímpico de Brasil. Yo gustaría de agradecer a los amigos de Colombia, al amigo Mauricio, que me fez este convite para hablar sobre nuestro sistema de deporte acá en Brasil que desenvolvemos. Yo voy a me apresentar antes de todo. Primero quiero me disculpar por mi portuñol. Yo no hablo español. Yo voy a hablar portugués, portuñol, despacito, pero pretendo hablar de todo lo que hacemos acá en Brasil, cómo llegamos al crecimiento del deporte paralímpico. Yo me llamo Edilson Rocha. Trabajé en el Comité Paralímpico Brasileño como director deportivo por 10 años. Yo fui jefe de misión de Brasil en Río 2016, Londres 2012, Toronto 2015, Guadalajara 2011, siempre trabajando en la frente de la misión, chefiando la misión. Y también estuve en la misión de Atenas 2004, Pekín 2008, Lima 2019, siempre trabajando con organización, siempre trabajando con desenvolvimiento de deporte paralímpico. Y entonces para mí es un placer estar acá para contar un poco de qué hacemos en Brasil y cómo llegamos al 7º lugar de cuadro de medallas de Londres, 8º lugar en Río y un crecimiento muy grande de deporte paralímpico de Brasil. Entonces, yo voy a hablar desde el inicio acá. El Comité Paralímpico Brasileño fue fundado en 1995. Hoy tiene una sede en São Paulo, dentro del Centro de Entrenamiento Paralímpico Brasileño, pero migró de Río de Janeiro para Brasilia, la capital federal. Ahora, después de Río, se cambió la sede para São Paulo, para dentro del Centro de Entrenamiento Paralímpico, que se fue construido como legado de Río 2016. Nosotros en Brasil trabajamos con un planeamiento estratégico, un planeamiento de deporte, pensando en todos los caminos de los atletas. Pensamos en deporte más inclusión como transformación social. Nosotros pensamos cómo hacer todos están me viendo bien. Por favor, pueden me sinalizar si están asistiendo, si está bien, si está bueno ahora. Estoy me hablando acá en WhatsApp que hay un problema con el señal. No consigo saber si están me viendo o no. Por favor. Sí, entonces vamos a continuar. Bom, então continuemos a hablar sobre el sistema de deporte paralímpico de Brasil. Acá en Brasil nosotros trabajamos con un camino del atleta, pensando en todas las posibilidades que un atleta o de una persona con discapacidad tiene para se desenvolver en deporte. Nosotros pensamos que nem todo deportista con deficiencia, nem toda persona que pratica esporte com deficiência será um atleta de altíssimo rendimento, será um atleta que representará seu país em uma Paralimpíada, em um campeonato mundial. Pero há caminhos a seguir. Nós podemos ter muitos atletas que sabem que não vão chegar a uma Paralimpíada, uma medalha, pero sabe que tem um caminho, uma competição regional, uma competição nacional, ou simplesmente uma prática de deporte para sua qualidade de vida. Então, nós pensamos em como fazer um caminho para o atleta, que pode fazer dentro do deporte paralímpico, de início ao fim. Então, como estava falando, o Comitê Paralímpico Brasileiro foi formado acá, sua fundação foi em 1995,
pero el inicio não havia platas, não havia recursos para que pudéssemos planear por largo prazo, por um ciclo paralímpico inteiro. Solamente em 2001 foi aprovado acá em Brasil uma lei que chama a Lei de las Loterias, que destinam 3% de todo o recurso que é arrecadado com loterias para deporte. Desse 3%, 34% para desporte paralímpico. Com este recurso, podemos fazer um planeamento a largo prazo, pensar em como desenvolver, como planear, como desenvolver deporte paralímpico por 1 ano, 2 anos, 4 anos e 8 anos. E nós, com a eleição do presidente Andrew em 2008, por mandato 2009 e 2012, pensamos um planeamento para a participação do Brasil em Londres. Colocamos uma meta. Nós queremos chegar em 7º lugar em quadro de medalhas. Para isto, necessitamos de projeto. Que vamos fazer? Pero, como iniciamos esse projeto, no mesmo ano, em 2009, cerca de setembro, se anunciou que Rio seria a série de Jogos de 2016. Então, na mesma hora, nós refizemos este planeamento pensando em 8 anos, pensando em Rio, como seria o desenvolvimento do Brasil desde 2009 até 2016, com uma grande importância que teria o Brasil como sede dos Jogos Paralímpicos. Então, nós sentamos novamente, planeamos e aí chegamos ao modelo que trabalhamos e que tem o Comitê Paralímpico hoje. E este modelo foi pensando justamente em um caminho para o atleta, que se pode fazer para que o atleta chegue em alto rendimento, que se pode fazer com que este rendimento também transforme em medalhas e em resultado para o Brasil. Então, criamos 3 pilares, 3 forças para deporte, que seria deporte de base, desenvolvimento e alto rendimento. E aí criamos programas e projetos pensando em cada um desses pilares de trabalho. Então, criamos o que a gente chama acá de caminho de atleta. Qual é o caminho de atleta? Inclusão, iniciação, alto rendimento, desenvolvimento, hasta as medalhas. E acá, em projeto de inclusão, nós criamos um projeto que se chama Paralimpíadas Escolares, que são jogos escolares com fases em cidades pequenas, em estados, até que chega a sua fase nacional, que chega a final de todos os participantes de los estados, e acá na final geralmente acontece em uma grande cidade, com a participação de mais de 1.000 atletas. É o maior evento esportivo escolar do mundo. No início desta competência, nós tínhamos uma parceria com Grã-Bretanha, que nós íamos à Grã-Bretanha em campeonato escolar nacional com 20 atletas, e Grã-Bretanha vinha ao campeonato nacional do Brasil com 20 atletas. E assim começamos a desenvolver e conhecer como faziam o trabalho em Grã-Bretanha, como nós fazíamos acá, e a cada ano íamos melhorando, crescendo o número de deporte, e a Paralimpíada Escolar hoje tem mais de 10 anos, com 1.000 atletas todo ano participando. E acá em Brasil também, em sistema de inclusão, criamos o que se chama Festival Paralímpico. Em Dia Mundial do Deporte Paralímpico, criamos um festival em 40 cidades ao mesmo tempo. É um festival solamente para que as pessoas com discapacidade conheçam o que é o desporte paralímpico, que tenham uma oportunidade de viver com dia, viver uma experiência de deporte paralímpico. E neste festival, nós atingimos 7.200 crianças com discapacidade em 48 cidades do Brasil. O Brasil é um país muito grande, com extensão
continentales, então nós temos alguma dificuldade em atingir todos, pero com 42 cidades, 48 cidades, conseguimos atingir 7.200 pessoas. E são 7.200 crianças com discapacidade conhecendo de alguma forma o deporte paralímpico. E neste momento nós conseguimos captar algum talento, conseguimos identificar alguma possibilidade e aí nós pegamos esta pessoa e trazemos para o centro regional de treinamento. Então esta é uma das ferramentas que hacemos com inclusão de deporte paralímpico, né? O Festival Paralímpico, o Paralimpíadas Escolares e também nós hacemos o que a gente chama de Centro de Formação Paralímpica. Criamos trabalho com jovens atletas em Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que nós disponibilizamos os professores, os mestres, para atender crianças com discapacidade de 10 esportes. São 600 crianças todos os dias, em horário contrário de suas classes, estão trabalhando e treinando em deporte paralímpico. Então, com um centro de desenvolvimento, de formação esportiva funcionando todos os dias, com as mesmas crianças sendo preparadas. E neste centro, nós conseguimos pegar os talentos, e este centro é o mesmo lugar onde se treinam as seleções nacionais de todo o deporte. Então, essas crianças têm a oportunidade de treinar, de estar próximo de seus grandes atletas, de suas grandes referências. Então, este também é um trabalho. As Paralimpíadas Escolares geram outro evento de iniciação que são Camping Escolar Paralímpico. Este camping são criados com os melhores atletas da Paralimpíada Escolar. Nós escolhemos 5 atletas de atletismo, 5 de natação de cada sexo, 5 homens, 5 mulheres, 5 de basquete, 5 de tênis de mesa, e nós hacemos um camping paralímpico com todos em centro de treinamento. Então, trazemos crianças de todo o Brasil para o centro de treinamento para este camping paralímpico. Neste camping ele tem a oportunidade de se desenvolver por 7 dias, uma semana, com os técnicos das seleções nacionais, treinando com os melhores profissionais da seleção nacional, treinando ao lado dos atletas da seleção nacional. E este campo é muito importante para que este atleta, ainda em idade escolar, ainda em iniciação, tenha a oportunidade de vivenciar como funciona um centro de treinamento nacional, como funciona uma seleção nacional, como funciona um treinamento de altíssimo rendimento. E desde camping, nós conseguimos identificar buenos talentos que foram rapidamente escolhidos por os técnicos da seleção e representaram seu país, representaram o Brasil em Jogos Pan-Americanos Juveniles, que aconteceu em São Paulo, e que o Brasil também tem um grande número de medalhistas. As Paralimpíadas Escolares, elas são para crianças de 12 a 17 anos. A grande dificuldade que tínhamos em Brasil era identificar crianças e jovens para iniciar o deporte paralímpico. Em deporte paralímpico, sempre tínhamos uma iniciação tardia, onde os atletas, sobretudo os atletas em silla de ruedas, se iniciavam a prática de deporte muito tarde, alguns com 20 anos, 25 anos. E a grande dificuldade era atingir as crianças com discapacidade, que se formassem desde o início. Então, a Paralimpíada Escolar conseguir fazer esse trabalho. Hoje temos jovens com 14, com 15, 17 anos, que se formou na Paralimpíada Escolar e que se representam na seleção nacional. Um grande exemplo é Verônica, uma atleta do atletismo brasileiro, que se iniciou a prática de deporte na Paralimpíada Escolar. Em Londres, com 14 anos, conquistou uma medalha de ouro.
é uma grande atleta. Este é um trabalho que a Paralimpíada Escolar conseguiu fazer melhorar o crescimento do Brasil. Este é um grande trabalho da Paralimpíada Escolar. Então, acá só um histórico. A Paralimpíada Escolar de 2018 tivemos 990 atletas, 2017 944 atletas, 2016 900 atletas. Estou falando solamente da final da Paralimpíada, a etapa nacional, pero há etapas regionais por todo o Brasil, há como 27 etapas, uma por estados. Então, se considerarmos as etapas regionais, as etapas municipais, estamos falando de 4 ou 5 mil crianças com discapacidade iniciando e praticando deporte em idade escolar. Um desafio muito grande, pero muito importante para nosso crescimento. Então, acá em Brasil também, com o sucesso da Paralimpíada Escolar, resolvemos fazer os Jogos Paralímpicos Universitários. Então, também criamos uma competência para alunos de universidades, alunos com discapacidade em universidades, para que tenham a oportunidade de competir e representar suas universidades. Pero há uma dificuldade de você fazer equipos por universidades em deporte coletivos. Então, para Jogos Universitários Paralímpicos, nós consideramos apenas as modalidades individuais, como atletismo, natação, tênis em chileiras, taekwondo, judô, de deportes individuais que aí se não necessita fazer grupos, não necessita ser uma universidade com 5, 6, 7, 10 atletas para fazer uma equipe. Pero é uma competência também muito grande, importante, que já são realizadas por 4 anos seguidos. Isto traz para nós mais uma oportunidade de avaliar novos atletas ou de dar oportunidade de competência para atletas em desenvolvimento. Outro projeto que deu muito bem acá em Brasil, que ajudou no nosso crescimento, foi a criação de um calendário nacional de competência. Nós, como disse, antes de 2001, antes de 2004, em Atenas, nós não tínhamos acá um campeonato nacional todo ano, um campeonato nacional regular. E essa é uma grande dificuldade de desenvolvimento de deporte em Brasil. Então, em 2005, nós, em parceria com o nosso patrocinador, que é um banco nacional, Caixa Econômica Federal, criamos um evento chamado Circuito Caixa Loterias, de atletismo e natação. Atletismo e natação são os 2 esportes mais fortes de Brasil, mais fortes, creio que de muitos países, pela quantidade de medalhas que se distribuem na competência. São algo como atletismo, 150 medalhas, natação, pouco mais de 100 medalhas. Então, todos os países trabalham muito com esta... acá estou vendo em la live Davi Acosta, um grande amigo, diretor técnico de Colômbia. Trabalhamos juntos, fizemos uma parceria, um acordo de cooperação com Juan Pablo Salazar em 2009, se não me engano, e neste acordo de cooperação, Brasil cooperou com Colômbia, também cooperamos com outros países para que se desenvolva. E acá estou vendo o Davi, que era diretor técnico, um grande profissional de Colômbia, e que trabalhou muito para o crescimento de Colômbia, e este acordo de cooperação fez com que Colômbia se preparasse acá, trabalhasse com nós e tivesse o sucesso que tem hoje. Colômbia é uma potência em ciclismo, uma potência em atletismo, graças a esse acordo de colaboração que fizemos em Brasil. Mas acá, como estava falando, nós criamos acá o Circuito Loterias Caixas, atletismo e natação, que é os 2 deportes com maior potencial de medalhas para todos os países que querem ter sucesso ou que querem fazer um bom resultado nos jogos. Têm que trabalhar este 2 deportes principais, atletismo e natação, por conta da grande quantidade de medalhas que são distribuídas. Acá nós temos na live agora Ciro Winkler, que é nosso grande especialista em atletismo, sempre foi
sempre foi nosso coordenador por 5 edições de Jogos Paralímpicos e é um grande responsável pelo sucesso do Brasil. Então, como estava falando, no circuito Caixa Loterias, nós criamos uma competência com 5 etapas regionais. E nesta etapa, nós estamos fazendo com que os atletas brasileiros tivessem uma periodização de treinamento, que tivesse um planeamento por todo o ano. Então, todo atleta que durante muito tempo competia em um ano e no próximo ano não se sabia se ia poder competir novamente, se teria o campeonato nacional, e este circuito Caixa fez com que os atletas tivessem a oportunidade de se preparar com a periodização de treinamento para a primeira etapa, para a segunda etapa, a terceira etapa. E hoje a competência tem mais de 10 anos, foi formada em 2005 e temos mais de 5.000 atletas participando. E esta competência foi fazendo com que o Brasil tivesse um crescimento muito grande, muitos atletas aparecendo. Lucas Prado, um campeão paralímpico, surgiu a partir do circuito Caixa. E em Pequim ganhou 3 medalhas de ouro, 3 recordes mundiais. E começou a competir em circuito Caixa, não tinham nenhuma experiência antes do circuito Caixa. Então, esta competência foi de grande importância para que o atletismo e natação fosse desenvolvendo. Nós criamos formatos de premiação com platas para recordes mundiais, para recordes regionais. Os 20 melhores atletas de cada etapa recebiam uma premiação em dinheiro. E os atletas foram buscando melhorar, foram buscando chegar em la oportunidade de receber uma premiação e cada vez mais melhorando o trabalho do Brasil. E aí nós, em algum momento, abrimos esta competência para os países das Américas, sobretudo América Latina. Então, nós tínhamos acá em 4 ou 5 etapas os argentinos participando, os colombianos, como eu disse acá, Davi Acosta mandando sempre atletas, os mexicanos, muitos atletas. A Argentina, durante muito tempo, participava mais de competências em Brasil do que em própria Argentina. Então, esta competência fez com que o Brasil chegasse a um nível de desenvolvimento em organização de competências, em formação de profissionais como comissários, árbitros internacionais, ITO, classificadores funcionais e, sobretudo, melhorar a qualidade de nossos atletas. Então, essa é uma grande ação de grande importância para o Brasil, foi a formação de um calendário nacional com várias etapas e um calendário que os atletas sabem que todo ano acontecerá. Sempre terá o circuito Caixas. Durante muito tempo, este evento foi crescendo, ficando importante, e nós pensamos que necessitávamos dar um passo maior. E aí criamos o Open Internacional Loterias Caixas para todo o mundo, uma competência que nós recebemos atletas do mundo inteiro, e também começamos a mostrar também que nós em Brasil conseguíamos organizar competências de altíssimo nível, com atletas fortes, e assim nós podemos garantir que nossos atletas não necessitavam sair do Brasil para fazer competências em alto rendimento, em alto nível, nem da região, porque nós sempre que queríamos participar de uma grande competência, precisávamos ir à Europa, ir à Austrália, Estados Unidos. Pero com a criação de Open, tivemos todo ano em Brasil uma grande competência. Então, este evento também trouxe uma melhora significativa de nossos atletas, porque começaram a competir em eventos internacionais, em eventos com classificadores internacionais, com árbitros internacionais, e foram conseguindo ter uma experiência maior, foram conseguindo ter uma qualidade de competição, de treinamento muito melhor. Então, estas são as ações que criamos para desenvolvimento dentro do Brasil em alto rendimento. E nós criamos também algum trabalho para a seleção de jovens. Criamos seleção de juveniles para algum deporte, atletismo, natação, futebol de cegos, basquetebol, e aí começamos a trabalhar com que esses atletas tivessem uma comissão técnica específica,
começasse a fazer trabalho também específico para este atleta. E em cada evento internacional da seleção principal olímpica, nós escolhíamos 2 ou 3 atletas de jovens para que tivessem uma experiência. Se íamos a um Open Internacional de Atletismo em Europa, a seleção principal, nós levávamos 3 jovens dentro dessa seleção. Sempre que tinha um treinamento da seleção principal, nós levávamos outros 3 jovens. E estes atletas jovens iam aprendendo, iam conseguindo ganhar experiência com os principais atletas. E isto foi fazer com que estes atletas fossem crescendo, fossem aprendendo, pegando experiência em competições. E nós tínhamos um planeamento muito claro. Estes atletas jovens que criamos em 2009 e 2010 deveriam ter bons resultados em Rio. Este era nosso principal objetivo. Pero o trabalho foi tão bem feito que em Londres tivemos medalhas. Como disse acá Verônica, Alan Fonteles, grandes atletas que trabalhávamos como seleção de jovens, que pensando em Rio 2016, que em Londres tiveram resultados espetaculares. Conquistaram medalhas em campeonatos mundiais e antes de tudo. Então este foi um trabalho que a gente fez pensando no crescimento em alto rendimento e desenvolvimento. Então, teríamos seleção principal de todo o deporte, com semanas de treinamento, encontros de 7, 10 dias a cada 2 meses, a cada 40 dias, depende de cada deporte. E estes encontros faziam com que nossos técnicos, nossos especialistas de fisiologia de deporte fizessem uma lapidação do treinamento de nossos atletas. Então, eles treinavam 10, 12 dias em altíssimo rendimento. Quando voltavam, retornavam para suas residências, recebiam uma orientação de treinamento para sua equipe, para seus profissionais. Então, esse treinamento da seleção, mas a seleção de jovens fez com que o Brasil tivesse um salto de crescimento nas competências internacionais e os resultados fossem chegando. Nós saímos aí de um quadro de uma posição de medalhas de 24º lugar até 7º lugar em Londres. Em Rio, nós tínhamos uma meta para 5º lugar, não chegamos a 5º, bajamos para 8º, pero tivemos uma melhora de 64% no número de medalhas totales. Perdemos uma queda em medalha de ouro, pero em medalhas totales nós tivemos um crescimento muito grande, graças a todo este trabalho de altíssimo rendimento. Continuando acá em trabalho de desenvolvimento, nós criamos em Brasil um programa chamado Academia Paralímpica Brasileira. A Academia Paralímpica Brasileira tinha como meta formar profissionais para deporte paralímpico em todas as áreas. Formar mais técnicos, especialistas, formar árbitros internacionais, formar classificadores e formar profissionais que pudessem atender e trabalhar com as pessoas com discapacidade. E nesta formação de árbitros internacionais, nós começamos a também ter influência dentro das federações internacionais, porque nós tínhamos árbitros internacionais, classificadores internacionais que participavam das decisões do Paralímpico no mundo. Então, isso foi importante também para que o Brasil se posicionasse como uma potência deportiva, porque nós tínhamos pessoas dentro das federações, dentro do Comitê Paralímpico Internacional, Comitê Paralímpico das Américas, e assim podemos também começar a influenciar em deporte. Começamos a influenciar nas decisões de deporte paralímpico do mundo. Então, a Academia Paralímpica Brasileira formou um programa que chamamos de Programa de Capacitação Técnica. Todos os técnicos de atletismo e natação de Brasil tiveram que fazer uma certificação como técnico paralímpico. Uma certificação com 3 níveis. Nível 1, 2, 3. Para que um técnico seja técnico de uma seleção de jovem ou treinador de uma seleção principal,
tem que obrigatoriamente passar pelos cursos de habilitação e formação. Todos recebem um certificado, uma carteirinha. Para ser técnico de um equipo que participa das competências nacionais, tem que ter essa certificação. Então, a Academia Paralímpica trabalhou fortemente para melhorar a qualidade de los profissionais, de los técnicos das equipes que participavam das competências nacionais. Todos passaram por uma formação, por uma qualificação nível 1, 2 ou 3. Sempre na classificação nível 3, a mais forte, trazíamos profissionais de outros países, do deporte olímpico, profissional de todas as áreas para que trabalhassem na formação. Ensinamos como fazer uma periodização de treinamento, nutrição deportiva, psicologia de deporte, treinamento de alto rendimento, fisiologia de exercício. Trabalhamos em todas as áreas na formação. Com isto, conseguimos melhorar a qualidade de treinamento dos nossos atletas. Este foi um grande trabalho. Uma outra frente que fizemos com a Academia Paralímpica são o trabalho de educação paralímpica, formação de deporte, introdução do deporte paralímpico para todos os professores, para todas as escolas de Brasil. Todos sabem que há uma grande dificuldade para professores de educação física fazer um trabalho com uma pessoa com discapacidade. Acá em Brasil, durante um tempo, quando um professor de educação física recebia uma criança com discapacidade em sua escola, dispensava, não necessita ser classes de deporte, de educação física. Pero este professor hacía esta dispensa desse aluno por não saber como lidar com esta criança, por não saber o que aplicar em deporte para ela. E este professor não sabia simplesmente porque não recebeu nenhum conhecimento, não recebeu classes em sua universidade de como fazer deporte ou como desenvolver deporte para pessoa com discapacidade. Então, nós criamos dentro do processo de formação, de introdução do deporte paralímpico para os professores de todo o Brasil. Criamos cursos presenciais, saímos com nossos profissionais dando curso por toda parte do Brasil. E agora criamos um curso de EAD, qualquer pessoa pode fazer introdução ao deporte paralímpico. É o primeiro curso. Depois, hacemos especialização de atletismo, de bocha, de tênis de mesa, de natação, de goalball, de futebol cego, de futebol 7 e por aí vai. Nós agora hacemos um programa de educação paralímpica que conseguimos atender todo o Brasil. Alejandro, uma pergunta aqui de Alejandro perguntando se esta capacitação é só para treinadores de Brasil. Geralmente sim, nós hacemos um programa que tem cursos durante todo o período de ano. O primeiro semestre tem nível 1, nível 2, nível 3. Pero nós convidamos treinadores de las Américas, sobretudo de América Latina, em função de nosso acordo de colaboração para que se participe. Então, sempre aceitamos. Alejandro, se quer vir a Brasil por um curso de capacitação, será muito bem-vindo. Acá, durante o curso, quando acontece em centro de treinamento, nós temos hospedagem, alimentação. Tem que falar com a gente do Comitê Paralímpico para organizar, se é possível, organizar uma hospedagem, uma alimentação, pero é sim totalmente possível que professores e treinadores de outros países, sobretudo da América Latina, participem dos cursos de formação. Bueno, dando prosseguimento acá, então, nós temos acá cursos de capacitação de alto rendimento, cursos de habilitação técnica para técnicos nível 1, 2, 3 e cursos simplesmente de introdução a deporte paralímpico, para que todos estes professores em Paralimpíada Escolar espalhadas pelo Brasil, para estas 7.000 crianças que têm algum tipo de deficiência e estão iniciando, estão pensando no deporte, saiba como iniciar, como desenvolver o deporte paralímpico. E neste curso que falamos de iniciação deportiva, nós falamos de que tipo de deficiência pode se praticar cada esporte, que tipo. Falamos de classificação funcional, sobretudo para atletas que estão iniciando, que não se iniciem em deporte equivocado, né? Aqui sempre tivemos muita
muitas informações e muita pedido de informação de pessoas que... um exemplo, uma pessoa que não tem um braço, um amputado, que joga futebol muito bem, que quer praticar futebol para ir aos Jogos Paralímpicos. Pero isto não é possível, porque nos Jogos Paralímpicos não há futebol para amputados, há futebol para cegos. Então, esta pessoa necessita fazer outro deporte se queres ser um atleta paralímpico. Pero se quer jogar futebol, não há problema, continue jogando futebol mesmo amputado. Então, neste curso, ensinamos, tem que iniciar ou tem que começar deporte dentro do caminho correto. Por exemplo, se querem praticar judô, solamente cegos e deficientes visuais podem fazer judô em los Jogos Paralímpicos. Não há judô para amputados, para pessoas que têm sequela de poliomielite. Então, se querem fazer judô, tem que ser para cegos. Então, nós ensinamos desde o princípio qual caminho, qual deporte tem que praticar. E isto é importante. E este é o trabalho de educação paralímpica que nós temos acá, em Brasil. Com o crescimento do trabalho, nós e também com a observação do que acontece pelo mundo, nós temos parcerias, visitamos muitos países, visitamos o Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, para fazer nosso centro de treinamento, fizemos muitas visitas. E nessas visitas conhecemos vários programas de treinamento, de desenvolvimento. E um dos programas mais bem-sucedidos dos americanos são o Programa Militar Paralímpico. Então, nós criamos acá em Brasil, nós não temos nenhum envolvimento de nenhuma participação em guerra, então nós não temos muitos soldados com deficiência acá. Pero nós temos uma guerra muito grande acá com trânsito, com o crime urbano, então muitos policiais se acidentam em trabalho, então nós também estamos acá em parceria com as Forças Armadas criando um programa de desenvolvimento de deporte paralímpico militar, com apoio com investimento de exército, de todas as Forças Armadas, sobretudo usando as instalações deportivas do exército. Acá há muitas instalações deportivas de qualidade. Deixa-me parar um pouquinho que há algumas perguntas aqui. Maurício pergunta que recomendação nos pode dar para melhorar os classificadores em Colômbia. Maurício, acá em Brasil nós trabalhamos muito e achamos importante, que de grande importância que se desenvolva a classificação funcional. Então, nós começamos a pegar os principais... Neste curso que falamos acá de Academia Paralímpica, nós também temos formação de classificadores nacionais. Então, nós precisamos um programa de formação de classificadores internacionais. E acá investimos em algum grupo de profissionais para atletismo, natação, bochas, futebol. E estes profissionais que formávamos junto à LPC, a INAS, tinham a obrigação de, retornando ao Brasil, formar mais 10 profissionais. Então, nós investíamos em um único profissional para que trabalhasse, para que chegasse a classificador internacional, e este profissional, ao retornar em Brasil, tinha que fazer uma capacitação para 10, 12, 20 pessoas. Hoje nós temos acá muitos nacionais classificadores em atletismo e natação, creio que temos mais de 30. Nós temos em ciclismo agora 8 classificadores nacionais. Estamos iniciando um processo de classificação internacional. Nós fizemos um trabalho em los Jogos de Londres, em Rio. Tínhamos profissional, sejam classificadores, árbitros, delegados, técnicos, em 90% de deporte oferecidos. Então, nós temos classificadores visuais. Nós temos classificadores físicos, nós temos ITO de atletismo, delegado técnico de bocha, de goalball, nós temos profissionais em todas as áreas. Então, tem que escolher seus melhores classificadores nacionais e investir para que sejam classificadores internacionais. E a partir de então, estes classificadores internacionais têm que formar mais nacionais e mais e mais e mais.
tem que fazer uma cadeia de profissionais e aí, para que se desenvolva, tem que haver competências. Acá em Brasil, como disse, na Paralimpíada Escolar, nós classificamos como 100 atletas. Sempre, 4 ou 5 competências por ano. Os classificadores estão trabalhando, estão desenvolvendo, e aí a gente vai conseguindo melhorar também a qualidade destes profissionais. Déjame ver, acá tem uma outra pergunta. Em Brasil existe também um comitê surdo olímpico? No, en Brasil existe sí una federación de surdos, pero los propios deficientes auditivos optaron por ter su propia organización y no hacer parte del programa paralímpico. Há muito tempo atrás, los surdos mudos criaron su organización, tienen una Olimpíada de surdos, a Deaflympics, funciona organizada a cada 4 anos, como tem na Paralimpíada, mas por uma decisão própria de los surdos, eles não são parte do movimento paralímpico. Tem sua própria organização. E acá em Brasil também tem sua própria organização, mas separada do Comitê Paralímpico Brasileiro. E nesta lei que eu havia falado, que 3% do recurso vai para deporte paralímpico, este recurso não pode ser usado em outras modalidades que não façam parte do programa paralímpico. Por isso, os surdos estão à parte, separados, uma outra organização. Bom, acá uma pergunta de como poder contactar para fazer recurso em Brasil. Es importante que entren en los web sitio del Comité Paralímpico Brasileiro, www.cpb.org.br. Lá tem informação, entrem na Academia Paralímpica. E também, depois acá, qualquer coisa, eu vou deixar meu correio eletrônico, pode falar por correio, eu passo informações, passo o que necessitam, ok? Los eventos Caixa, sim, é possível que participe de forma direta. Todos os atletas que querem das Américas são convidados, são invitados para participar dos eventos de Brasil. Sempre. Acá, dando uma continuidade, nós, falando de Academia Paralímpica, nós criamos também na Academia Paralímpica um congresso paradeportivo, um congresso para discutir ciência em deporte, que nós temos dentro da Academia Paralímpica 3 pilares. Um pilar que cuida de pesquisa, nós oferecemos nossos eventos, nossos profissionais para que os metodólogos, os cientistas estudem, e nós temos em contrapartida o uso desta pesquisa para melhorar, para desenvolver ainda mais nossa possibilidade de crescimento. E com isto criamos o Congresso Paradeportivo Internacional, congresso com vários temas. E aí nós em congresso nós trabalhamos com charlas específicas de ciência de deporte, de modalidades específicas, de reabilitação deportiva, ciências médicas, e sempre trazemos uma grande quantidade de professores ou de palestrantes internacionais consagrados. E nós também fazemos, durante o Congresso Paradeportivo, mini cursos específicos para o deporte. São mini cursos, assim como 10, 12 mini cursos: atletismo, natação, ciclismo, voleibol sentado, basquete. E neste mini curso reservamos uma parte para os profissionais, para que os profissionais tenham, os profissionais de los clubes brasileiros tenham a oportunidade de participar de mini cursos ou de conferências com professores de todo o mundo, professores altamente qualificados e com grande experiência. Então, neste Congresso Paradesportivo, por algum tempo, é o maior congresso paradeportivo do mundo. É maior que o Congresso Vista, que o Congresso de IPC. Agora não sei como está o Congresso Vista, se ainda tem o mesmo tamanho, mas o Congresso Brasileiro, durante algumas edições, era o maior. Tivemos mais de 1.200 professores, alunos participando das competências.
Então, reúne estudante de educação física, profissional, técnico de deporte, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todas as áreas trabalhamos neste congresso. E acá neste congresso também temos a oportunidade de publicação de trabalhos, né? De trabalhos que são realizados, de pesquisas. Há um dia de painel, de publicação deste painel. E aí nós vamos conhecendo nesta publicação as diversas pesquisas que estão sendo feitas dentro do deporte paralímpico. Acá tem uma pergunta, um para-atleta que foi classificado em Colômbia e não está de acordo com sua classificação. Como se pode buscar uma reclassificação a nível internacional? É importante saber, nenhuma classificação nacional é válida internacionalmente. Acá em Brasil, nós hacemos muitas classificações, pero só são válidas para Brasil. Como em Colômbia. Se um atleta foi classificado em Colômbia e não está de acordo com sua classificação, tem que ir para uma competência internacional, com uma banca designada por LPC ou por uma federação internacional, e a classificação que se tenha lá será a classificação válida. Acá em Brasil, nós temos um sistema de reclassificação. Se um atleta não está plenamente satisfeito ou convencido de que está na sua classe, tem o direito de fazer um protesto. Pero este protesto tem que ser embasado, tem que colocar motivos porque não concorda com sua classe e porque quer uma outra classificação. Será nomeada uma nova banca de classificação que vai fazer uma nova avaliação e este atleta poderá mudar de classe ou se manter nesta classe. Pero tem que ser um protesto por escrito, juntar documentos, exames médicos que comprovem novas evidências e a partir desta reclassificação ele terá uma mudança. Qualquer atleta que tenha uma classificação internacional, esta é válida. Por exemplo, acá em Brasil nós tivemos alguns problemas. Um atleta em ciclismo, um atleta brasileiro foi classificado com o ET1. Sempre competiu acá como ET1. Foi para uma competência internacional, saiu como ET2. Acá em Brasil não vale mais ET1. Todos os resultados, desde então, passam a ser na classe ET2. Então, este é sempre importante. A classificação internacional é que vale. A classificação internacional é a mais importante. Mesmo que não se concorde com a classificação internacional, até que se há uma oportunidade de pedir uma reclassificação, nacionalmente, tem que competir na classe que foi designada como classe internacional. Que penso que na Colômbia, assim como no Brasil, tem que criar um sistema de classe. Se não está satisfeito com sua classe, que faça um protesto e vai ser reavaliado por uma banca diferente de que se fez a primeira classificação. Isso é importante. Se um atleta tem uma classe contestada, em sua reclassificação não pode ser feita pela mesma banca que fez a primeira classificação. Acá em Brasil, nós trabalhamos exatamente como trabalha a IPC e as federações internacionais. Então, este é um trabalho importante. Um atleta que não está satisfeito com sua classe tem que fazer um protesto, pero este protesto tem que ter informações que embasem sua insatisfação, que comprove, que tenha alguma evidência de que ele realmente está fora de sua classe original ou sua classe que crê que seja a correta. Bueno, déjame ver acá. Nós acá em Brasil também temos uma preocupação que trabalhamos, que é com um programa de pós-carreira. Os atletas, todos os atletas têm um período curto de alto rendimento, sobretudo um período curto em sua carreira de altíssimo rendimento. Pero quando se está em altíssimo rendimento, os atletas nem sempre se mantêm estudando, não se mantêm fazendo classes, fazendo um curso superior, sendo um profissional
capacitado e formado, dedique sua carreira para deporte. Pero quando se para, se encerra, o que for fazer agora? Né? Quando se retira do deporte, o que fazer? Então, em Brasil, nós criamos um programa que hoje chama Atleta Cidadão. É um programa de transição de carreira, de formação de carreira, e nós oferecemos com esse atleta cursos de graduação online, cursos de línguas, uma segunda língua, como inglês, espanhol, também online, cursos que ajudem a planear financeiramente sua carreira, né? Como se organiza seu recurso, seu dinheiro. Um atleta está ganhando muito dinheiro agora, pero quando se para, e aí, o que faz? O que necessita? Então, aí, cursos preparatórios para que se saiba planear financeiramente sua carreira, cursos que ajudem a fazer palestras, né? Charlas em público, palestras motivacionais, charlas motivacionais, e tudo isso vamos preparando os atletas para que quando se retire, tenham uma função, tenham um caminho a seguir. Então, também trabalhamos acá com este programa de pós-carreira, um programa de desenvolvimento, né? E depois de Jogos de Rio, nós tivemos acá, eu creio que o Diego publicou aí na página oficial da charla, um vídeo e umas fotos do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Então, acá em Brasil, como legado de Jogos de Rio, nós conseguimos a construção de um centro de treinamento paralímpico exclusivo para deporte paralímpico. Então, nós temos um centro de treinamento com 190 mil metros quadrados, são 17 deportes, com hospedagem para 280 pessoas, uma piscina aquecida de 50 metros, uma piscina aquecida de 25 metros, um centro de reabilitação, uma academia de treinamento deportivo de forças e músculos, atletismo, natação, judô, esgrima, tiro com arco, voleibol, rugby, futebol 5, futebol 7, triatlon, tênis de mesa, tênis em cadeiras, taekwondo, todo o deporte em um único lugar. E acá nós temos ciência do deporte trabalhando para todos ao mesmo tempo. Então, este Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, onde organizamos os cursos, as charlas, a formação, é o grande legado de Rio 2016. Isso só foi possível graças à evolução do Brasil em quadro de medalha, que saímos de 24º para 14º, para 9º, para 7º, estamos aí, 7º, 8º, trabalhando, brigando para ficar em Tóquio entre os 10 melhores do mundo. Então, este é nosso trabalho. Déjame ver, acá tem uma outra pergunta. Sim, acá uma pergunta, se realizam clínicas e campeonatos para o deportista. Sim, como disse acá, nós fazemos training camps para várias categorias, e nesses training camp preparamos os atletas, o deportista em todas as áreas. Educação sobre antidoping, sobre alimentação, sobre nutrição deportiva, sobre psicologia. Sempre hacemos clínicas de formação, de acompanhamento dos atletas. Chamamos de training camp paralímpico. Então, nós hacemos aqui um programa de training camp muito bueno, em vários deportes. Acá, como eu estou à distância, não temos como passar temos alguns vídeos que eu vou encaminhar aí para que seja publicado na página, de como se funcionam os campings de treinamento, o que hacemos, como se interagimos jovens atletas com atletas experientes, colocamos os atletas campeões paralímpicos para dar charlas e palestras para os jovens, para dar exemplos, para mostrar como se trabalhamos e como se crescemos acá. A esgrima acá em Brasil, que experiência temos em esgrima? Acá em Brasil nós temos um programa
muy bem sucedido de esgrima. Déjame contar para você. Nós tínhamos uma única atleta de esgrima em Atenas, uma brasileira que se mudou para Estados Unidos e se naturalizou americana, e perdemos, não tínhamos mais nenhuma atleta, porque a única atleta que tínhamos se naturalizou americana e foi competir para os Estados Unidos. O que fizemos? Em Pequim, durante os Jogos, o comitê organizador estavam vendendo os fixadores de esgrima. É um grande problema você desenvolver esgrima sem os fixadores. Não se fabrica em qualquer lugar. Acá em Brasil não tinha, acá em América não tinha. Aí que nós fizemos? Compramos 6 fixadores de esgrima em Pequim, durante os Jogos de Pequim. E trouxemos para o Brasil, e acá fizemos um programa de desenvolvimento de esgrima. Mandamos um fixador para Rio Grande do Sul, para o sul do país, onde há um centro muito grande de esgrima olímpica. Mandamos para a Força Aérea Brasileira, onde temos os professores, e começamos a desenvolver esgrima neste lugar. Em 4 anos, em Londres, de Pequim para Londres, conseguimos uma medalha de ouro. Com um atleta do Rio Grande do Sul, de onde mandamos o fixador, que é campeão de etapas de Copa do Mundo. Hoje nós fizemos o mesmo em Londres, também compramos muitos fixadores, e agora em Rio também, o mesmo, os fixadores de Rio usamos acá e criamos centro de treinamento de esgrimas espalhados pelo Brasil. Então nós tínhamos um atleta, ficamos sem nenhum atleta. Iniciamos esse centro de desenvolvimento, hoje organizamos campeonatos nacionais de esgrima com 100 atletas. E temos vários atletas em Copas do Mundo, em medalhas e grande alto rendimento. Mas o que passa que tem que ser? Fizemos o mesmo com halterofilismo, com levantamento de pesos. Em Rio 2007, o Brasil foi série de Jogos Pan-Americanos. Nós pegamos os bancos de supinos e criamos Centro Regional de Treinamentos de Halterofilismo, levantamento de pesos, com os bancos. Nós distribuímos os bancos para algum centro, contratávamos e pagávamos um professor, e todos os atletas daquela região treinavam com este professor, com este técnico que nós pagávamos. Também tivemos um crescimento muito grande do halterofilismo. É um deporte que está dentro do circuito caixa, e nós chegamos à primeira medalha de halterofilismo em Rio, primeira medalha em Jogos Paralímpicos. Temos medalhas em campeonatos mundiais. Até então não tínhamos. Também criamos este centro de treinamento para crescimento e desenvolvimento. Sim, Maurício, uma classificação de atleta só é válida para um deporte. Se um atleta, mesmo os atletas cegos, se um atleta cego ele é classificado como B1 para o atletismo, se muda de deporte, vai para natação ou para ciclismo, por exemplo, tem que fazer uma nova classificação, mesmo que seja um cego total. Um outro exemplo, um atleta de atletismo que se classificou para competir na prova de campo, como um lançador ou um arremesso, se quer fazer uma prova de pista, como corrida, tem que fazer uma nova classificação. A classificação só serve para um deporte, e no caso de atletismo, para um tipo, ou pista ou campo. Mesmo os atletas cegos totais, se participam de do deporte, têm que fazer classificação em cada federação. Se ele é classificado pela LPC para natação como S11 e quer praticar ciclismo, terá que fazer uma nova classificação pela UCI para que se seja determinado se é B1 ou B2, B3. Bom, a capacitação de deportista, nós temos estes vários programas que eu falei no início. O programa de Paralimpíada Escolar, o programa de Formação Paralímpica e o programa do Dia Nacional Paralímpico. Nestes projetos, nós identificamos crianças que estão em desenvolvimento, que têm algum talento, e trazemos para o centro de treinamento. Trazemos para algum clube que esteja desenvolvendo o deporte em sua região. E desde então começamos a trabalhar a iniciação, ensinar deporte,
Em alguns casos, nós até mudamos o deporte que este atleta está praticando, né? Como eu disse acá, tem atleta que está praticando natação, pero tem muito mais potencial e mais capacidade para remo, por exemplo. Nós temos uma medalhista de remos em Pequim, terceiro lugar, que praticou natação durante anos. Nunca conseguiu chegar a uma seleção de natação. Mudou de deporte de remo, de natação para remo. Em 4 anos, conseguiu uma medalha de bronze em Pequim. Então, nós também olhamos o atleta e, em algum caso, oferecemos ou mostramos que, se mudar de deporte, se procurar outro deporte, tem um caminho mais curto para o alto rendimento, em alguns casos. Um deportista que tem uma discapacidade associada a la que tem, pero se foi classificado, se pode cambiar para la associada. Eu não compreendi muito esta pergunta, pero um atleta solamente será classificado a deficiência associada. Se não foi, há um erro. E se há um erro na classificação, tem que cambiar, tem que fazer uma outra classificação associada. Lo guia de qualificação é muito claro. Então, tem lá as discapacidades associadas a cada deporte, a cada perfil de classe. Então, se há uma classificação que não está associada, há um erro de classificação e tem que fazer uma nova classificação. Sim, um atleta deportivo pode participar do sistema convencional? Sim, com certeza. Um exemplo de Brasil, nós temos um atleta... Aí, em Colômbia também, o mesmo. Um atleta campeão mundial de ciclismo, Lauro Chamán, é campeão brasileiro de ciclismo olímpico em contrarrelógio. E aí, em Colômbia, Diego Duenas, que é campeão mundial, também participa de muitas competências de ciclismo olímpico aí. Eu acompanho Diego Duenas em Instagram e vejo que participam sempre das competências. Há muitos deportistas de Colômbia, sobretudo em ciclismo, que participam. E acá em Brasil, nós outros tivemos um grande atleta, André Brasil, classe da natação, S10. Em Paralímpico, André Brasil era o melhor do mundo, durante muitos anos, recordista mundial. Então, nós criamos uma estratégia de treinamento para André, que era participar de competências olímpicas. Em las Paralímpicas, já era o melhor do mundo, era recordista do mundo. Então, não se tinha competência que eu conseguia fazer com que ficasse mais rápido, mais forte. Então, criamos um programa para que ele participasse das Copas do Mundo de piscina curta e competências internacionais de natação olímpica. Então, sim, há muito atleta, sobretudo nas classes mais altas, que participam de um calendário de competição olímpica e paralímpica. Bom, acá, que protocolo tem para captar talentos para tratar, formar seleções de Brasil? Nós temos acá na Paralimpíada Escolar uma equipe de ciência de deporte que fica por todo o ano fazendo testes fisiológicos, testes. Ciro, não sei se Ciro continua acá na live, Ciro estava acá no início, ele é responsável por departamento... Um minuto. Ciro é responsável por departamento de ciência de deporte de Brasil, que tem um banco de informação de atletas que participam todo ano da Paralimpíada. Então, tem testes de força, testes de movimento, todos os tipos de testes são feitos com estes atletas, ano a ano. Todo ano são feitos os testes e aí, com estes resultados, pegamos os talentos e trabalhamos e desenvolvemos. Pero o que são talentos são olhados com mais carinho ainda. Todos têm oportunidade, todos têm um caminho a seguir. Nós criamos um sistema que todos os atletas, chegando ao alto rendimento ou não, terão um caminho. Dando um exemplo, em Brasil, nossa delegação para Jogos Paralímpicos, vamos com 300, 250, 280 atletas, creio.
temos 10.000 atletas praticando. Então, altíssimo rendimento é para poucos. Pero temos caminho para todos. Temos que trabalhar, temos que ter muitos para achar uma boa quantidade de atletas. Bom, para ser um classificador tem que fazer cursos. Para ser um classificador internacional tem que fazer cursos da Federação de seu deporte. Nacional, acá em Brasil, nós criamos cursos de formação de classificadores em Comitê Paralímpico todo ano de todo o deporte. Que necessita que tem que fazer um curso nacional. O IPC tem um curso online. Todas as pessoas que querem ser classificador têm que fazer esse curso do IPC internacional. A UCI exige que se façam esse curso, porque é genérico, é para todo o deporte. E depois, geralmente, para se fazer um curso de classificação internacional, tem que ser aceito. Tem que ter experiência nacional. Sempre a classificação, a banca de classificação é formada por um profissional de educação física e um profissional médico, podendo ser um professor e um fisioterapeuta, um professor e um médico. No caso da classificação oftalmológica, pode ser um optometrista, não necessita ser um oftalmologista, pode ser um optometrista ou um médico oftalmologista. Para a classificação física, necessita sempre uma banca de 2 pessoas, um físico e um médico. E o médico pode ser um doutor médico ou um fisioterapeuta. E o físico, um ex-atleta ou um professor de educação física. El mesmo ano, no después de adquirir la discapacidad. Alejandro, sim, a partir do momento que se tem uma discapacidade ou se tem uma nova condição de funcionalidade, se pode fazer uma nova classificação funcional. Bom, as licenças internacionais de atletas com discapacidade é um problema no mundo todo. INASFID não tem muita capacidade de atender a demanda. Em Brasil, o que passa é que tem que ter uma classificação nacional. Todos os atletas com discapacidade intelectual enviam um laudo médico e a classificadora de INAS, acá em Brasil, a ABDEN, que é a Associação Brasileira de Desportos Intelectuais, tem uma classificadora, uma psicóloga que faz uma avaliação com base em laudo médico. Solamente isto. Para a internacional, necessita fazer a classificação funcional com os testes de luzes que o IPC determina. Mas para a classificação nacional em Brasil, há uma classificadora, uma psicóloga com experiência internacional, que faz a classificação com base em laudo médico, em laudo psicológico, solamente. Bom, pessoal, creio que falei bastante aqui sobre o sistema de deporte de Brasil. Peço desculpa aí por meu portunhol, para que quem não entendeu, me desculpe, para quem entendeu. Eu vou deixar acá meu correio é tubiba, tubiba, @cbc.esp. CBC de Confederação Brasileira de Ciclismo, .esp de esporte, tubiba@cbc.esp.br. Muchas gracias a todos. Deixa eu ver se tem outras perguntas acá. Como dão os permissos para competir internacional em el comitê? Acá em Brasil, para participar de competição internacional, solamente sendo convocado para a seleção. Então, solamente atletas que são convocados para a seleção participam de competições internacionais representando o Brasil. Pero há competências internacionais, como o Circuito Caixa, que são open. Então,
qualquer atleta pode participar. Acá em Brasil, nós hacemos uma competência de ciclismo que são aberta. Então, não é viva, é tubiba, B de bola. Tubiba. Não é tu viva, é tubiba, B de bola, B. Então, voltando acá, para que se participe de competências representando o país, necessita ser convocado para a seleção nacional em Brasil. Pero há competências que são opens. Isto, agora perfeito, Cláudio Diegues, este é tubiba@cbc.esp.br. Então, acá, como disse, há competências que se pode participar representando o seu clube ou como individual, como avulso. Pero competências que representem a seleção nacional têm que ser convocado. Bom, passamos de 1 hora e 15, muito bueno, 1 hora e 15 acá falando com vocês. Agradeço o convite de Maurício, agradeço o convite de todos e me coloco à disposição por e-mail para quem queira falar. Graças a todos.